Bom dia, povo lindo, povo abençoado, povo de Deus. Estou aqui mais uma vez nesta manhã para levar uma mensagem da vinda de Cristo, que sabemos que Jesus está voltando. Muitos não estão crendo mais no arrebatamento da igreja, não estão crendo mais que Jesus vai voltar. Muitos falam que até hoje os crentes falam, os cristãos falam, vocês dizem que Jesus vai voltar? Até hoje. Cadê o Jesus de vocês que não voltou para arrebatar vocês, vir buscar vocês? Quero te dizer, prezado ouvinte, o dia e a hora não sabemos, porque o dia e a hora pertence a Deus. Nem o próprio Jesus, quando andou na terra, ele sabia o dia do arrebatamento. Ele mesmo disse, só quem sabe é o Pai. Jesus respondeu para os discípulos, ele perguntou, só quem sabe é o Pai, o dia, o grande dia. Então, nós crentes pregamos o que está escrito na Bíblia Sagrada, a volta de Cristo. Mas ele não colocou data, não marcou data nem hora, nem dia. Ele mostrou os acontecimentos que iriam vir antes do arrebatamento do Senhor levar a igreja. Então, ele mostrou os sinais da volta dele. Vou ler aqui em Mateus o sermão profético, o princípio das dores, que vai acontecer antes do arrebatamento e depois do arrebatamento. Muitas coisas já estão acontecendo na terra. Aqui em Mateus 24, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, está escrito, glória a Deus. Não sou eu, mas é Deus. É Jesus quando pregou o sermão ali para o povo. Glória a Deus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, disse-lhe, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Deus falando para os discípulos ali. E estando assentado, Jesus falando para os discípulos, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? Os discípulos indagaram a Jesus, fizeram essa pergunta. Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Isso foi os discípulos tá dando essa indagação para Jesus, na época. Então, aqui no versículo 4 de Mateus 24, fala, e Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane, glória a Deus, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, glória a Deus, e enganarão a muitos, até aos escolhidos, os falsos profetas. Muitos se dizendo Deus, glória a Jesus. E ouvirei, no versículo 6 fala, e ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, Jesus aqui falando que nós ouviremos, nesses tempos,
rumores de guerras, terremotos, mas ainda não é o fim. É o que está acontecendo. Quando a escritura foi feita por homem inspirado por Deus, que os discípulos deixou as revelações, já era Deus prevendo o futuro de tudo que ia acontecer aqui na Terra. E nós estamos vendo os sinais da vinda de Cristo. É misto, aí ele fala: e ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é misto que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Glória a Deus, glória a Jesus. Então é por isso que nós não sabemos a data, nem o dia, mas os sinais estão aí. Glória a Deus. Aqui ele fala no versículo 7, glória a Deus. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Glória a Deus. Não é isso, prezado ouvinte, que nós estamos vendo? Muitos terremotos, muitas enchentes, guerras, rumores de guerra, tudo está acontecendo na terra. Então são os sinais, mas ainda não é o fim. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Como o prezado ouvinte sabe, as pestes, as pestilências, como a pandemia da Covid e outras doenças que aparecem, são os princípios das dores. Muitos morrendo e as famílias sofrendo as dores. Nas guerras, né? Muitas pessoas morrendo nas guerras também. Glória a Deus, são os princípios das dores. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. No versículo 9 fala: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes. Sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Apesar do ouvinte, não é isso que está acontecendo hoje também? Naquele tempo, houve a perseguição aos discípulos, a quem pregava o Evangelho, como João Batista. Nós sabemos que foi tirada a cabeça dele, né? Colocaram na fogueira do São João, no fogo, na fogueira, né? Que o povo comemora o São João. Então, nós crentes não comemoramos por isso, porque o próprio João foi morto dentro de uma fogueira de lenha. Cabeça dele colocaram. E muitos profetas, muitos discípulos foram queimados por amor ao nome de Jesus, quando pregava a palavra de Deus. E tem país aí hoje que não é diferente. O vereador ouvinte sabe, se ligar a TV, você vê. Na África, muita perseguição quando prega o Evangelho, muitos morreram. Em outros países aí, missionários sendo perseguidos porque prega a palavra de Deus, morrendo. Então a perseguição ainda existe. Existiu e está existindo. Contra a palavra de Deus, contra o Evangelho de Cristo. Para quem prega a palavra de Deus, há perseguição. Então, Jesus quando falou, porque ele sabia de tudo, glória a Deus. Quando ele revelou para os discípulos mandar escrever em pedra, que a escritura foi escrita em pedra, em pergaminho. E aí fizeram as Bíblias através da palavra de Deus, que era escrita, que Jesus escrevia nas pedras. Glória a Deus. E revelar para os discípulos, e aí foi escrita a Bíblia Sagrada para quem não crê na palavra de Deus. Aqui no versículo 9 fala: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Todos cristãos que é fiel a Deus, que vive na presença de Deus,
ele sempre é perseguido, até por familiares. Tem família que não aceita quando tem um filho crente, cristão que anda para a igreja. Tem família que não aceita quando tem um marido que é evangélico. Tem família que não aceita quando a esposa é evangélica. Tem marido que não aceita. Então, sempre há perseguição. Mas a perseguição, meu que Jesus está falando aqui, é sobre a que estão pregando a palavra. Glória a Deus. Desses países aí, os missionários são todos perseguidos porque pregam a palavra. Muitos países. Mas Deus tem nos dado privilégio que o nosso Brasil ainda está sendo proclamada a palavra de Deus. O Brasil é um país abençoado por Deus. Que graças a Deus nós temos homens ali no Congresso que temem a Deus, que são evangélicos e não deixam essa lei entrar no Brasil de perseguição à palavra de Deus. Então, o nosso Brasil é abençoado. Vamos orar pelo nosso Brasil, para que o Senhor nos abençoe mais e mais, que nunca as autoridades persigam o Evangelho aqui no Brasil, porque o Brasil só está de pé por causa das orações dos cristãos, que ora, né? Não tinha acontecido coisas piores aqui no Brasil, mas Deus tem contemplado as orações dos fiéis que oram pela nossa nação, amém? Nosso Brasil é abençoado por Deus. Nosso Brasil é do Senhor Jesus e o inimigo não pode com o povo de Deus. Então vamos ler aqui. Nesse tempo muitos serão escandalizados, glória a Deus, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui a palavra de Deus está nos falando que nesse tempo, muitos serão odiados, né? Então vos hão de entregar para seres atormentados. E tem país que já está fazendo isso, né? Colocando pessoas que pregam a palavra de Deus, o evangelho genuíno, no calabouço, né? Perseguindo, atormentando, que a palavra de Deus não mente. E hoje está acontecendo. Glória a Deus. Então ele fala aqui na palavra dele. E surgirão muitos profetas, e isso a gente vê, né? Todos os dias, muitos falsos profetas com heresias, profanando a palavra de Deus. A palavra de Deus fala, não podemos tirar nenhum tio da palavra de Deus, nem acrescentar. Nem acrescentar. E muitos já estão desfazendo a palavra de Deus com heresias, tirando versículos, livros da Bíblia para colocar outras coisas que não foi Jesus que escreveu, nem foi Jesus que mandou escrever. Glória a Deus. Tem muitos falsos profetas que estão profetizando e escrevendo outras Bíblias que não tem nada do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho genuíno. Cuidado ao comprar a sua Bíblia, compre a Bíblia original, glória a Deus. Então aqui, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de toda a gente. Então ele está falando aqui no versículo 11, que surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos, e muitos estão se induzindo pelos falsos profetas. Muitos estão indo pela pregação daquele falso profeta. Estão se enganando, atrás de prosperidade, de riqueza, de coisas que Deus não pregou. Jesus pregou a edificação da nossa alma, da nossa vida, como a gente andar nesse mundo, como viver em santidade e obediência a Deus. Não vou lhe dar riqueza, vou dar isso não. Isso aí vem com o tempo. Você trabalhar, se esforçar,
Deus vai abençoar. Se você estiver na presença de Deus, Ele vai multiplicar, vai fazer tudo o que você precisar, e Deus é o dono do ouro da prata. Mas pregar riqueza, Jesus nunca pregou. Glória a Deus. Ele pregou a salvação de almas, a vida eterna. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, quer dizer, a multiplicar a iniquidade, Jesus está falando o quê? Que o pecado aumentou. Nós sabemos que no tempo de Jesus, em todos os tempos, até houve o pecado. Por sinal, houve aquele dilúvio, né? Que só quem salvou foi o Noé, que era temente a Deus, junto com suas famílias naquela arca. Deus revelou para ele que ele era um homem temente a Deus e sua família tudo vivia na presença de Deus. Então, Deus revelou em sonho para ele que ele preparasse uma arca para colocar a família dele e um casal de animal, de tudo que tiver na terra. E foi isso que ele fez. Então, aí Deus mandou a chuva, 40 noites e 40 dias, né? 40 noites e 40 dias, chovendo, 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 e houve aquele dilúvio, como todo mundo sabe essa história, o dilúvio aqui na terra. Por isso que a nossa terra era plana. Quando Jesus fez a terra, quando Deus fez a terra, que ele fez com sopro, ele fez tudo, fez o céu, fez o mar, fez criação de peixe, surgir através do sopro dele. Do sopro dele, apareceu as águas, apareceu o mar, apareceu a terra, tudo com o sopro que Jesus soprou, o poder dele infinito, entendeu? Ele tem poder de colocar o dedinho dele assim aqui na terra e acabar com tudo se ele quiser. Mas a misericórdia, o amor de Deus, ainda nas nossas vidas, porque mandou seu filho morrer naquela cruz do Calvário pelos nossos pecados, ele quer que as pessoas confessem a Jesus e salve-se do pecado, que eles renunciem, deixem o pecado e sigam Jesus. Por isso que esse mundo ainda está de pé, que Deus está tendo misericórdia e amor pelas vidas, pelas almas que Jesus comprou ali na cruz do Calvário, morreu e derramou sua última gota de sangue ali naquela cruz. Inocente, sem nenhum pecado, morreu pelos nossos pecados. Ele não tinha pecado, morreu pelos nossos pecados. E muitos ainda hoje rejeitam o nosso Jesus. Muitos ainda negam a Jesus, não querem Jesus, sabendo que ele morreu naquela cruz pelos nossos pecados, para a gente se redimir, para a gente se arrepender, pedir perdão a Deus dos pecados e procurar andar em santidade e obediência à palavra de Deus, viver uma vida diferente, uma vida santa, transformada, fazer só o bem, ter amor próximo. Então é isso que Deus quer de cada um. Sair do pecado, da contaminação, da prostituição, do adultério, das mentiras, do crime, de tudo que não agrada a Deus. Sair desse mundo das coisas erradas e fazer as coisas certas. As coisas como Deus ensina na Bíblia. Viver em santidade e obediência a Ele. Então, Jesus morreu por isso por nós, para que o povo se arrependesse dos pecados. Aí, Deus ainda não acabou com esse mundo por causa disso, porque Jesus sofreu muito naquela cruz para que nós se arrependêssemos, tivesse a salvação, porque ele olhou para o mundo, não viu só o justo, todos ser humano estava destituído da glória de Deus, todos iam morrer sem salvação. Todos iam perecer, ia tudo ser queimado no fogo do inferno. Mas a misericórdia, o amor de Deus, ele olhou para o mundo e não viu só justo. Mas o seu amor é tão grande que enviou seu único filho para morrer naquela cruz do Calvário. Ele enviou seu único filho para a minha terra morrer por você e por mim. Então ele se fez homem, porque Deus ele é três: Pai, Filho e Espírito Santo. Nosso Deus, ele se faz em três: Pai, Filho e Espírito Santo. É a três trindade. Nosso Deus é a três trindade. Então, ele se fez filho e veio aqui na terra só com a missão para que o povo se arrependesse, porque o pecado estava demais aqui na terra. Sodoma e Gomorra,
O que acontece hoje está acontecendo em Sodoma e Gomorra, muito pecado, muito adultério, muita coisa errada. Então, Deus mandou Jesus para que o povo para ensinar o povo, pregar a palavra e o povo se arrepender dos pecados. Por isso que ele morreu na cruz. Aquela morte triste ali, foi perseguido, recebeu coroa de espinho, glória a Deus, cuspe no rosto, toda a humilhação por você e por mim. Então, para que hoje você confesse Ele como único Salvador e aceite Ele como seu único Salvador e tenha uma vida transformada, para que você vá morar no céu, não vá para o inferno. É isso que a palavra de Deus ensina. Só tem dois caminhos, o inferno e o céu. Então, vamos escolher o quê? O céu. Dois caminhos, estreito e outro largo. O largo é o mundo, é o pecado, as coisas mudando. E o estreito é que leva você para o céu. Aí tem que passar as provações na terra, se santificar, tudo, dando glórias a Deus para chegar no céu. Então é isso. Aqui a palavra de Deus fala, né? Que estamos próximos à vida dele, mas vai ter muita coisa ainda que vai acontecer, né? Aqui na terra. Eu quero agradecer quem está me ouvindo aqui esta palavra nesta manhã. Que Deus abençoe a todos. Dê chuva de bênção para vocês que estão ouvindo. Que Deus multiplique, não deixe faltar nada. Glória a Deus. Abençoe a cada um que está nos ouvindo. Porque a palavra de Deus tem que ser semeada. O Senhor diz na palavra dele: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Não é só crer e ficar no pecado, é crer e obedecer a palavra. Glória a Deus. Procurar se santificar até Jesus vir arrebatar o povo dele. Eu te digo, não importa a denominação que você congrega, o importante é que você renuncie o pecado e siga Jesus. Se arrependa, peça perdão a Deus das coisas que não agradam ao Senhor. Então Jesus está voltando. Ah, mas todo dia não. Para Deus, 2000 anos é um ano. E um ano é 2000 anos. Para Deus, o relógio de Deus é diferente do nosso aqui. Todo dia você diz que Jesus vem, mas o relógio de Deus é diferente do nosso. Ele não marcou o dia e a hora. Ele vem no de repente de Deus. Não fechar nem piscar de olho. Ele vai pegar muito de surpresa aqui na terra, que não está esperando, e vai ser grande sofrimento e o ranger de dentes de muitos que não vão subir. Glória a Deus. Depois eu vou falar sobre a tribulação que vai ter aqui na terra, que está em Apocalipse. Agora eu fico em Mateus, agradecendo a todos. Obrigada. E depois vocês vão ver a mensagem, a palavra de Deus, em Apocalipse, que fala tudo que vai acontecer aqui na terra. Que fala que vai ser ranger de dente quem vai ficar, o sofrimento vai ser grande. Eu agradeço a oportunidade, fico por aqui. A paz do Senhor para todos, que a paz do Senhor Jesus fique e as bênçãos do Senhor com vocês que estão nos ouvindo. Cada dia mais, Deus os abençoe e continue ouvindo meus vídeos, que é a palavra de Deus proclamada. Amém? Deus abençoe.